Então, assim, basicamente, existem dois nomes, assim. Vamos pensar em nome primeiro, que eu acho que vai facilitar. Existem os colleges e existem as universities. Os dois são universidades, o que a gente traduziria para universidade, enfim. E lá você consegue seus diplomas, e tanto em ambas as instituições você consegue seu diploma de bacharelado, enfim. Tem algumas partes dessas universidades, dessas instituições que se diferem, tá? Por exemplo, então o college, que vai ser uma categoria, tipo de universidade, e daí tem as universities que vão entrar depois. Porque existem diferentes tipos de colleges também, que a gente vai ver agora. Mas primeiro vamos pegar o que é um college, que eu acho que pode ser a maior dúvida de vocês. O college, ele pode ser traduzido como universidade ou faculdade, enfim, porque ele é uma instituição onde você consegue o seu bacharelado. Então, geralmente essas instituições que têm o college no nome delas, alguma coisa college, X college, por exemplo, sei lá. Na maioria das vezes elas são privadas, elas são menores, então elas vão ter menos alunos dentro dessas universidades, dessas colleges, vão ter menos alunos, a quantidade de alunos é bem menor. E elas oferecem apenas o bacharelado. Então, todo mundo que entrar para um college pode ficar no máximo até 4 anos dentro dessas instituições, porque em 4 anos você consegue um bacharelado nos Estados Unidos, que é o seu diploma de faculdade. Que tem outros nomes também, pode ser bachelor's degree ou undergraduate degree, tá? Pode ser vários outros nomes para isso. Mas nada mais é do que a seu diploma que você terminou a faculdade. E qualquer curso lá tu pode fazer em 4 anos. Tirando medicina, direito, essas coisas todas. Tirando esses dali que vão demorar, tu sai do bachelor, você tem que continuar. Basicamente, qualquer outro curso vai te levar 4 anos para tu conseguir um diploma. E você consegue esses diplomas no college, em qualquer college que você vê. Agora vem alguns mitos sobre o college, né? O college, quando você pensa, ele é menor, não vai me oferecer uma experiência tão legal como se eu tivesse ido para Michigan University, por exemplo, que tem o nome University. Mas isso é errado pensar dessa forma, tá? Porque todos os colleges têm a mesma estrutura de acomodações, de estádio, de laboratórios, de toda a infraestrutura é igual, só que ele é menor em tamanho, menos pessoas atendem essa instituição, mas a estrutura é a mesma, tem os mesmos, oferece os mesmos tipos de programa, tudo. Então não, nada difere além do número e a quantidade de alunos que participam, que vão fazer o seu diploma lá. Isso é a única coisa que difere, porque de resto é igual. Até eu digo pela experiência, porque tem muitos. Pela experiência assim de faculdade que você imagina. Igual a gente tava falando antes ali, dessa ideia de faculdade fora que tu quer fraternidade, irmandade, aquelas festas legais, as aulas, enfim, onde você vai, toda aquela estrutura assim, ela existe em universidades e em colleges, independente do tamanho dela, a quantidade de aluno que tá lá. E depois a gente vou te explicar por que university tem mais aluno do que college, mas basicamente o college é menorzinho. Pensa nele como uma instituição mais. Uma instituição menor mesmo, tá? Uma instituição um pouco menor, com as mesmas características que tu imagina de universidades. Então, agora o college, ele tem duas subcategorias. Então a gente já sabe que o college é um pouco menor, mas ele proporciona o mesmo tipo de experiência, tanto acadêmica quanto experiência mesmo, de uma university que você vê em filmes, só que ele é um pouco menor. E você só fica 4 anos lá, isso é bom lembrar. Outra coisa legal do college é que tem dormitórios. Você pode dormir, você mora no campus, tá? Isso é um feature legal de um college que também existe nas universities, tá? Beleza, seguindo então. Esses dois tipos de subcategorias dentro de um college são os liberal arts colleges e os community colleges, tá? Que a gente vai entrar nos específicos agora. Eu tenho aqui uma listinha que eu vou falar para vocês. Vou começar explicando primeiro os community colleges. Legal. Eles também são chamados de junior colleges, tem outra nomenclatura, enfim. Mas tu consegue pesquisar ele com community colleges. Se tu botar no Google lá, community colleges, tu consegue achar os community colleges. Basicamente, o que o community college quer dizer? Ele é uma faculdade, sim, ele é um tipo de faculdade que você pode, tipo de diploma que você pode adquirir, na verdade. Eu acho que é mais fácil falar como diploma, porque o community college ele age meio que um curso técnico. Ele é meio que um curso técnico, assim, na verdade.
Porque num community college você só consegue ficar 2 anos lá. Você fica 2 anos no community college, os programas que eles oferecem são de 2 anos mesmo. E esses programas te chamam. Você faz esses programas se você conseguir o que eles chamam de Associate Degree, que é um diploma. Não sei, a tradução é estranha a fazer, mas eu vou botar pra vocês o nome aqui pra vocês saberem. Mas é um tipo de diploma, sim, que seria um diploma de um curso técnico que você fez aqui, por exemplo. Um exemplo, né? Pra vocês conseguirem assimilar com o Brasil. Então, esse tipo de curso técnico você consegue ter, que vão ter aulas nível de universidade mesmo, um nível é ótimo, e dentro de um campus, né, de ensino superior, só que ele também é menor, por ele ser um college, tem que associar o nome college com uma universidade pequena, tá? E só que lá você fica 2 anos para você terminar esse tipo de curso técnico, que daí você escolhe o programa que você quer lá dentro e você fica 2 anos lá, tá? Depois desses 2 anos, o que acontece? Você pode pegar esses 2 anos e aplicar dentro de um college ou university, porque esse curso técnico, esse diploma que você tem, esse associate degree, você consegue usar esses 2 anos, não são 2 anos perdidos aqui. Você consegue botar esse tempo que você tem, esse diploma, e fazer mais 2 anos em uma college ou university que você quiser, tá? Então você tem essa opção. Porque, para quem que eu recomendo um community college, por exemplo? Para você que tá saindo do high school agora, você quer ter a experiência de ter uma aula em universidade americana, você quer ter essa experiência, você quer pagar mais barato, porque geralmente são mais baratas essas instituições. O community college ele é metade do preço de um college, porque também você fica metade do tempo, né, dentro dessa instituição. E as pessoas, até os americanos, na verdade, eles optam ir para um community college já depois que eles saem do high school, porque muita gente não sabe o que eles querem fazer ainda. Eu não sei o que eu quero estudar. Eles não têm essa ideia na cabeça ainda firmada. Então, muita gente acaba escolhendo ir para um community college até para pagar menos. Porque o que tu vai ver é que universidades ou colleges, eles são caros nos Estados Unidos. Até para uma pessoa americana, eles são bem caros, né? Então, eles acabam optando para ir para um community college primeiro e depois eles vão para uma university ou college terminar essa graduação e conseguir um bacharelado, por exemplo. Outra coisa, mas eu falei bastante também desse negócio de curso técnico, enfim, mas tu pode conseguir outras certificações dentro de um community college, tá? O Real Oficial, você vai ganhar uma certificação ali. Ela vai valer basicamente como um curso técnico, assim, como um curso que você fez. Mas enfim, conta pro seu currículo, conta pra sua vida acadêmica. Ele vale a pena também. Principalmente para quem não sabe o que quer fazer. Beleza? Que é um problema que a gente tem aqui no Brasil. Já percebi isso também, que a gente sai do high school aqui, a gente não sabe o que a gente quer fazer. Não sabe o que a gente quer estudar. Isso também vem do fato de que a gente tem uma grade definida, né? Que no Brasil, tipo, tem que ter ciência, biologia, é fixo, assim. Ciência, biologia, matemática, português, é fixo. Então a gente não expande muito, né? E num vídeo anterior que eu falei ali sobre a minha experiência, por exemplo, que eu fiz o terceirão nos Estados Unidos, eu até falei pra vocês que eu tive uma aula de justiça criminal, que eu escolhi ter. As pessoas que passam pelo sistema americano, né, o sistema acadêmico americano, elas estão mais preparadas para quando elas se formarem no terceirão, para ir para uma faculdade já meio que sabendo o que você gosta, que tu pode escolher os seus créditos, você escolhe a sua grade lá desde o high school, né? E aqui é diferente no Brasil, a gente não tem tanta essa escolha, não dá para escolher, eu quero ter essa aula agora. Não dá, é fixo, na verdade, né, o nosso aqui. Lá você pode escolher. Então tu tem uma ideia, mas ainda assim é difícil, mesmo você tendo essa oportunidade de escolher uma outra grade escolar, ainda assim é difícil você tomar essa decisão do que você quer estudar na faculdade, o que você quer fazer. Então o americano tem essa confusão também. Então a maioria opta por ir num community college primeiro, tá? Então dá uma revisão aqui, ele é mais barato, ele é menor, e você fica lá 2 anos para conseguir um associate degree, beleza? Agora eu vou falar de algumas vantagens do community college. Primeira, você vai ter mais interação com o seu professor. E isso é maravilhoso. Eu amo esse tipo de interação porque o que tu mais aprende não só com o que o professor tá falando, mas com a experiência que o professor teve. E tu ter essa oportunidade de conversar com ele é fantástica, de poder ter essa conexão com o seu professor, porque a sua sala em si vai ser menor, tu vai ver isso,
né? Como eu falei, existem sim pessoas que saem do high school e vão para o community college, mas a maioria vai direto para uma university ou para um college normal, tá? Então vai ser menor. Então você vai ter essa experiência. Igual, pensa que no high school, você se forma com que, sei lá, no ensino médio aqui, tu se forma com 30, 40 pessoas. Você conhece as pessoas e você conhece o corpo docente, tu conhece, nossa, super, tu é amiga do professor. Então esse tipo de experiência nos Estados Unidos tu consegue ter também na faculdade, a nível de faculdade, dentro de um college, né, que seria uma faculdade, universidade e tal, porque a sala é menor. Tá? Então, numa university que é gigantesca, tua sala vai ter 300, 400 alunos. Então, como é que o professor vai lembrar o teu nome? Né? Então, assim, num community college você tem essa experiência de o professor saber quem você é e você saber quem que é o professor. E você poder trocar experiência com ele. Então, isso eu acho muito válido. Então, vale a pena levar isso em consideração quando você está decidindo para qual instituição ir. Outra informação que é importante saber. É mais fácil entrar num community college. O processo de admissão para um community college é bem mais fácil, bem mais simples do que você aplicar para uma university ou college, que a gente vai ver outro tipo de college que tem. Então, assim, vale muito a pena vocês pesquisarem sobre. Além de ser mais barato, pra gente que o dólar tá caro, é uma ótima opção para você ter essa experiência. Então, eu super recomendo dar uma olhada em community colleges. Outra coisa, para você que tem medo de ir para fora porque teu inglês não é bom, ou porque você é inseguro com a língua, ou porque você tá com algum tipo de insegurança e tal, é ótimo você ir para um college, que já é menor. Então, o community college ainda já é nesse estilo, né, de ser menor do que uma university. É ótimo para você praticar o seu inglês primeiramente, porque pensa você indo já inseguro com o seu inglês, você tá numa sala com 400 pessoas. A probabilidade de tu levantar a mão pra fazer uma pergunta é muito pequena, que você vai ficar com medo de errar o seu inglês, ou vai ficar com vergonha. Imagina tu entrar na sala com 400 pessoas te olhando. Então, assim, dá um medo, certo? E é muito comum isso acontecer em universities, que são enormes. Agora, no community college, você vai estar entrando numa sala que vai ter 20 alunos no máximo, tá? Então, você vai ter menos vergonha de falar inglês e de praticar o seu inglês com o professor, com todo mundo, de fazer perguntas. Até é bom para quem realmente tu vai ter dúvida sobre a matéria. Então, você poder levantar a mão e fazer pergunta é maravilhoso. Então, durante uma aula numa university, é muito improvável que você vai conseguir fazer uma pergunta, porque existem muitas pessoas dentro da sala. Então, assim, tu tá num ambiente com menos pessoas, é bem mais fácil você se adaptar e você praticar o seu inglês. Então, outro ponto beneficial aqui de um community college.